Agora, então, vamos às perguntas da internet, né? De você que participou, comentou na hashtag Fala Pedro. Vamos ver aqui. Pergunta da Maria Antônia. Tenho 16 anos, sou estudante do ensino médio e vi que o Rio de Janeiro tem tido um desempenho muito ruim no IDEB. Qual o seu Qual o seu plano para tentar melhorar o estado neste índice? Qual o nome dela mesmo? Maria Antônia Castro. Olha, Maria Antônia, não tem outro caminho. Primeiro é valorizar os servidores. E quando eu digo valorizar servidor, não dá para o salário médio do professor na rede estadual ser de R$ 2.000, R$ 2.500 e do policial ser R$ 7.000. Estou dizendo que o do policial tem que ser menor, não. Mas não dá, para que um professor ganhe menos do que um policial. Enquanto a gente não inverter essa lógica, você pega de 2010 para 2018, o orçamento da educação caiu praticamente pela metade, enquanto da segurança pública dobrou. E o que aconteceram com os índices de criminalidade? Só aumentaram e continuarão aumentando cada vez mais, porque enquanto a porta de entrada para o crime organizado não for menor do que a porta de saída, a gente não vai reverter esse processo. E só vai reverter esse processo através da educação. E você só vai conseguir reverter esse problema do IDEB com uma escola com uma infraestrutura adequada para receber os alunos, que a gente tem de escola sem ar-condicionado, e pior, que tem ar-condicionado, mas não consegue ligar o ar-condicionado por conta das instalações elétricas. É um absurdo isso. Você chega lá, você tem um profissional desmotivado, sem treinamento, sem fiscalização, sem um suporte da secretaria para poder fazer atividades extracurriculares, uma série de outras questões que são muito importantes também. Enquanto você não tem quando você vê como aconteceu agora lá em Rio das Ostras, os alunos esculhambando o professor, desrespeitando, agredindo o professor, e sem nada nesse sentido, a gente tem que criar uma estrutura externa da escola, com psicólogo, assistente social, enfim, para que a gente possa dar suporte a esse aluno, mas retirá-lo da sala de aula, porque não dá para compactuar com uma atitude, como a gente acompanhou em Rio das Ostras, do aluno ficar agredindo o professor, desrespeitando o professor impunemente. Então, ele não pode ficar ali não só prejudicando o profissional, mas principalmente prejudicando a todos os outros alunos que estão deixando de aprender, estão deixando de ter oportunidade de absorver conteúdo, aprendizado, por estarem sendo atrapalhados por alunos que não querem estudar e, além de não querer estudar, ainda querem atrapalhar as outras crianças, os outros jovens. Então, a gente precisa dar um suporte para esse jovem, as suas famílias, entender o que está acontecendo com ele, mas, ao mesmo tempo, proteger os alunos que querem estudar para que consigam ter a sua aula com tranquilidade e os seus professores darem as suas aulas com tranquilidade também. Então, enquanto a gente não reverter esse processo, a gente não vai ter muita dificuldade de poder avançar para melhorar os números do IDEB. Mas, independente dos números do IDEB, a gente tem que melhorar a condição de aula. A gente não tem que ficar preocupado também em só melhorar os números do IDEB. Isso vai ser uma consequência do processo de ter um profissional valorizado, de ter um aluno com retaguarda, com suporte, para que a gente possa fazer esse acompanhamento e melhorar o índice desse aluno, que a gente tenha a oportunidade de botar uma alimentação digna para que ele possa ter condições de estudar decentemente. O que eu ouço de relatos de jovens que vão estudar e desmaiam às vezes porque não tiveram acesso a uma alimentação de qualidade, é muito triste essa realidade. Na UERJ mesmo, quando teve problema lá dos bandejões do restaurante fechado, teve lá pessoas que iam direto do trabalho, às vezes não tinham condições, dinheiro de consumir um alimento em outra área e ficava lá esse tempo todo sem alimentação. Isso prejudicava muito a questão do desempenho escolar desse aluno. A gente precisa reverter isso o mais rápido possível. Volto a dizer, é possível. Certamente, é muito bom, Pedro. Vamos para uma próxima pergunta da internet. Sou moradora de Jacarepaguá e observo que a rede CIEPS está completamente sucateada. Qual o seu plano para a reabilitação da rede estadual, com tantas escolas subutilizadas? Flávia Costa, ela é bancária, Pedro. Então, na verdade, pelo contrário, as escolas subutilizadas são as escolas que vão receber o contraturno para se transformarem em escolas de tempo integral. Nós temos hoje cerca de 450 escolas
que só funcionam em um turno. São justamente por elas que iremos iniciar, implementando imediatamente o contraturno. Tem escolas que precisam de uma reforma, de uma adaptação, enfim. Mas essas escolas subutilizadas vão deixar de ser subutilizadas a partir do momento que receberão o contraturno para se transformarem em escolas de tempo integral. E aí eu volto a dizer, uma atividade esportiva, cultural, que pode até ser inserirmos a sociedade, os moradores do entorno lá, para fazer atividades de luta, de artes marciais, de futebol, de teatro, né, no cultura, ou qualquer coisa nesse sentido. E a gente precisa utilizar essa escola com o contraturno escolar para fazer com que a gente consiga reter esses jovens, porque criança com cabeça ociosa, né, o risco de ser cooptada pelo crime organizado é muito grande. Então, por isso, a importância de mantermos na escola o maior tempo possível. Inclusive, a produção me passou aqui, tem uma outra pergunta que vai mais ou menos nesse tema. Pedro, você tem algum projeto em mente que integre, né, faça a integração, de fato, entre esportes e artes na escola pública? Exatamente, acho que é o Desculpas, principal. Pedro, a pergunta é da Letícia Barbosa. Desculpa. Oi, Letícia, obrigado pela pergunta. Eu considero isso como fundamental. Aliás, eu sou... As pessoas ficam brincando comigo, falam, você não pode ficar falando isso, mas eu falo sem problema nenhum. Claro. Eu sou a prova da importância de uma atividade esportiva e cultural, claro, na transformação não só do caráter, mas do cidadão como um todo, né? Eu era um garoto, até meus 8, 9 anos de idade, que não respeitava ninguém, que era insubordinado, que tinha um péssimo desempenho escolar. E depois que eu comecei a fazer jiu-jitsu, que eu conheci as artes marciais na minha vida, eu mudei completamente. Porque eu aprendi a respeitar as pessoas, eu aprendi a conviver em coletividade, eu aprendi a necessidade de ir bem na escola, porque quando eu não ia bem na escola, eu não podia treinar. Então acabava que isso virou um estímulo importante na minha vida, porque eu não queria correr o risco de ficar sem treinar, de participar das aulas, de campeonato, em tudo. Então, eu volto a dizer, tudo que for possível investir na escola para dar esse suporte, fazer com que a gente ensine disciplina, vai ser muito importante. E nada melhor do que um professor de cultura, de artes, de esportes, para poder servir de uma referência extra, além do professor, para poder fazer com que essa criança caminhe num trilho, né, enfim, do bem, né, no caminho do bem, que é o que a gente mais precisa. Fantástico, importantíssimo. Pedro, a gente está chegando já... Passamos um pouco do nosso tempo aqui, os debates e a conversa sempre tem funcionado muito bem. Eu agradeço a participação dos amigos do Facebook, da galera que tuitou, da galera que está acompanhando também no nosso site. E eu vou abrir para você fazer as suas considerações finais sobre o debate de hoje, sobre a educação, que é um tema que você é um especialista. Obrigado. Eu quero ter a oportunidade de convidar todo mundo. Amanhã vai ter o debate da Record, é uma oportunidade maravilhosa, as pessoas conhecerem melhor os candidatos. Eu, como falo em todas as oportunidades, eu não peço voto para ninguém, eu peço que você levante a minha vida, levante a vida dos candidatos, para que as pessoas tenham a oportunidade de votar melhor. Todo lugar que eu vou, eu sempre ouço a mesma coisa, eu sempre repito a mesma coisa para as pessoas também. As pessoas falam sempre que político é tudo ladrão e político é tudo safado. Eu só quero refletir com vocês e lembrar a vocês que quem escolhe os ladrões e os safados somos nós mesmos. E por isso a importância da gente investir uma parte do nosso tempo, né, pesquisando a vida de cada candidato, as propostas de cada candidato, para diminuir o risco da gente ficar se lamentando e se arrepender do voto e da confiança que a gente depositou em algum determinado candidato. E o pior, né, mais grave do que isso, é ficar ouvindo dos outros que fulano rouba, mas faz. E aí você me desculpe, mas lugar de ladrão tem que ser na cadeia, não pode ser representando a população. A gente precisa mudar essa realidade, e para mudar essa realidade é importante que você invista esse tempo, que pesquise e que vote melhor. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por nos acompanhar aqui na nossa live. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui pela internet. Obrigada, Pedro. Obrigada, André. Obrigada, nossos convidados. Semana que vem estaremos de volta com outro Fala Pedro. Obrigado, galera. Só complementando aqui, Fala Pedro da semana que vem vai ser um perguntaço, sem os nossos amigos aqui no estúdio. Quero muito que você prepare sua pergunta. No tempo de televisão, até nas nossas lives, não dá para responder todas as perguntas. E vamos fazer com tema livre. Você pode perguntar aquilo que você quiser. Então se prepare aí. Queria muito que você participasse da nossa próxima transmissão ao vivo aqui, com todas as perguntas que vocês tiverem. Muito
Muito obrigado mais uma vez. Ao longo da semana a gente vai informando nas nossas redes sociais, na página do Facebook, no Twitter. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. É isso aí. Boa noite, galera. Boa noite. O Rio tem jeito sim. O Rio não pode mais ficar assim. Chega de desculpa, o 12 chegou. Agora eu quero Pedro pra governador. Pedro, 12 pra governador, 12 pra governador. Pedro, 12 pra governador, 12 pra governador. Tem que mudar de atitude. Esse é o momento para renovar. Um caminho mais seguro pra todo mundo. E só a educação vai nos libertar. O Rio tem jeito sim. O Rio não pode mais ficar assim. Chega de desculpa, o 12 chegou. Agora eu quero Pedro pra governador. Pedro, 12 pra governador, 12 pra governador. Pedro, 12 pra governador, 12 pra governador. O problema não é só falta de dinheiro, é só não roubar e não deixar roubar. Tem que pôr alguém que governe direito, que tenha a força para transformar. O Rio tem jeito sim. O Rio não pode mais ficar assim. Chega de desculpa, o 12 chegou. Agora eu quero Pedro pra governador. Pedro, 12 pra governador, 12 pra governador. Pedro, 12 pra governador, 12 pra governador. Pedro é 12, é do time de Brizola. Pedro é 12, tá com Ciro presidente. Pedro é o novo, Pedro é ficha limpa. Pedro é o 12 pra fazer diferente. O Rio tem jeito sim. O Rio não pode mais ficar assim. Não. Chega de desculpa, o 12 chegou. Agora eu quero Pedro pra governador. Pedro, 12